Olá pessoal, tudo bem? Professor Rupert. Vamos dar sequência aqui na nossa didática de ensino da Base Nacional Comum Curricular aplicada à Educação Física. Então o objetivo desse vídeo é trazer um conteúdo com base em 4 literaturas, ao qual predominantemente utilizamos uma das 4, tá? Que se alinha muito bem à prática em si e tem uma linha progressiva muito interessante. Então espero que você termine esse vídeo com uma noção de como trabalhar essa temática de práticas corporais de aventura na educação física, voltado aí para ensino fundamental, mais específico, 8º ano, tá bom? Bem, se você não é inscrito no meu canal, peço esse apoio que você possa se inscrever, Professor Rupert no YouTube, @Professor Rupert lá no Instagram, se puder seguir, e Facebook Rodrigo Rupert. Então eu falo muito sobre temáticas de educação, saúde e esporte, com ênfase em esportes alternativos. Já são mais de 24 esportes alternativos aí, trabalhados nas minhas redes, tá? Bem, para quem nunca acessou a Base Nacional, só para que vocês possam ter uma noção, o que é a BNCC? É um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Então, quando você abrir a BNCC lá, entra em etapa do ensino fundamental, lembrando que você pode baixar o PDF também, tá? Vai na área de linguagens, você vai ter português, artes, inglês e educação física, separado aqui em anos iniciais e anos finais, como a nossa ênfase é 8º ano, tá? Anos finais. Você vai ter as unidades temáticas, não mais dividido em blocos de conteúdo, e sim unidades temáticas, brincadeiras e jogos, esportes, ginástica, dança, luta e prática corporal de aventura. A divisão em ciclos pela BNCC, 6º e 7º, 8º e 9º, tá? E os objetos de conhecimento vão ser também descritos dentro do seu plano, tá bom? Bem, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre corrida de orientação. A gente vai abordar corrida de aventura e corrida de orientação dentro da temática de práticas corporais de aventura, tá? Então eu dividi, vamos iniciar aqui com corrida de orientação. Modalidade realizada na natureza, tá? Com o objetivo de percorrer um trajeto para encontrar prismas, que são os objetos presentes nos pontos de controle, tá? Praticantes usam bússola e mapa, então lembra bem, grava isso, natureza, bússola e mapa, tá? Para obter orientações corretas e não se perder na natureza. Daí vem o nome, corrida de orientação. No mapa constam os pontos de controle, pelos quais os atletas devem passar para percorrer o caminho correto nas competições. E o número de pontos de controle vai variar da competição em si, tá? Bem, a gente mostra para eles aqui, ó, bússola, mapa e o prisma, tá? Então, muitos deles nunca tinham se deparado aí com uma bússola. E a gente vai ter algumas imagens à frente também falando um pouquinho mais sobre esses mapas, tá? Então, bússola é um equipamento que serve para auxiliar o praticante a se localizar na natureza por meio dos pontos cardeais. E é aquele momento que a turma às vezes fala assim, pontos cardeais. Muitos deles nem lembram os 4, norte, sul, leste e oeste, tá? E bacana que por conta de um aspecto de magnetismo da Terra, a agulha aponta sempre para o norte. Foi questão de prova minha e turma de 8º ano nesse período, tá? Coloquei pegadinhas lá que a bússola aponta para o sul. Verdadeiro ou falso? Então, a gente trabalhou muito a questão do primeiro ponto cardeal, né, que a gente identifica na bússola. Bem, quando a gente fala de mapa de orientação, então, ó, são muito importantes, tá? Porque eles contêm todas as informações necessárias para que os atletas não se percam, conseguindo identificar, consequentemente evitar possíveis locais perigosos. E eles vão ter, ó, os símbolos que os alunos vão ter que aprender a identificar, tá? De início do trajeto, os pontos de controle e onde esse trajeto ele finaliza. Linhas retas em magenta também que ligam um ponto ao outro mostrando o trajeto, tá? Então, quando a gente fala aqui, olha que as linhas de ligação, de conexão, você tem, ó, o triângulo, que é o início do trajeto. Você tem o círculo, tá? Que são todos os pontos de controle onde vão estar os prismas para que esse corredor tenha que passar. E o círculo duplo é o final do trajeto. Então, se eu pergunto quantos pontos de controle tem essa prova, ó, 18, tá? E após o 18, você tem a área ali de final da prova. Então, é bacana o aluno identificar. Eu costumo também levar para eles, fica uma dica aí. Ou você pega pelo Google Earth a imagem
da escola, a imagem do bairro da escola, da cidade que você trabalha. E você pode colocar, você pode criar aí os seus pontos de controle. Ou até mesmo planta de casa. Eu levei uma planta também, você tem os cômodos, banheiro, sala, quarto, garagem, piscina, né? E você pode ali colocar, por exemplo, o início da prova, você coloca o triângulo na piscina e pergunta ao aluno onde essa prova inicia? Na piscina, porque tem lá o triângulo, ele identificou que é um símbolo que remete ao início da prova, tá? E o final. E você pode, por exemplo, colocar o ponto de controle 4 dentro da garagem e perguntar: o ponto de controle 4 está localizado em que cômodo da casa? O aluno identifica. Fica a dica também bacana. Bem, a gente tem também uma identificação de terrenos, tá? Então, ó, verde musgo, amarelo, verde, cinza e azul, de forma respectiva, terreno alagado ou pântano, tá? Areia, vegetação, rochas e rios ou lagos, que essas cores também facilitam a gente a identificar o mapa. Bem, além disso tudo, é bacana falar que os mapas oficiais eles são mais técnicos, eles são mais ricos em informação, tá? E deve-se haver uma expertise para identificação, né, para leitura desses mapas. E é bacana falar também que nos mapas oficiais eles têm uma escalinha de 1 para 15 mil, tá? Ou seja, cada 1 centímetro no mapa representa 150 metros. Então você começa com mapas mais simples e eu até trago imagens também de mapas mais oficiais. Lembrando que eu sempre agrego todo esse conteúdo a vídeos. Então abusem dos vídeos para que os alunos possam entender e vivenciar um pouco essas provas também, tá? Na sinalética, gente, os mapas possuem sinaléticas que são informações importantes. Desde terrenos, aonde estão esses pontos de controle, onde a prova inicia, onde a prova termina. E também, olha que bacana aqui, ó. Dá o exemplo aqui, ó. Prisma 1, próximo ao lago. A sinalética, ela mostra também estruturas que você vai encontrar ali. Ó, Prisma 2, lado de fora da caverna. Prisma 3, próximo a uma cerca de madeira. Então, é uma riqueza de informação para que o praticante aí esteja sempre antenado, tá? Bem, falar também do prisma. Ó, pequenas estruturas fixadas nos pontos de controle, que deve estar bem visível, tá? E é onde o atleta tem que passar. Essa prova aqui, por exemplo, ó, no mínimo 55 pontos de controle. Então você tem que mostrar para o aluno que ele não pode sair do ponto de controle 50 e chegar no 55. Ele tem que passar o 51, 52, tá? Para que ele possa concluir a prova com êxito. Aquele resumo que eu passo sempre da bússola, lembrando os pontos cardeais, o mapa de orientação com todas as informações e os símbolos específicos, início, ponto de controle, final. Os prismas, que são estruturas que ficam aí nas cores branca e laranja, que os alunos devem passar, que os praticantes devem passar também para encontrar, né, e caracterizar aí um ponto de controle. E é lá o triângulo, que é o início da prova, o círculo e o círculo duplo, que caracterizam respectivamente ponto de controle e fim do trajeto. Bem, então, guarda um pouco desse conhecimento de corrida de orientação e vamos somar aqui com corrida de aventura. Então, quando a gente aborda lá a corrida de aventura, ó, natureza também, olha que legal. Mapa e bússola. Olha a convergência aí das duas atividades. Vamos ver um pouquinho da divergência também? Então, ó, ela engloba a maioria das práticas realizadas na natureza. Então, olha que bacana aqui, ó. Ela também tem atividades verticais, que já se diferencia, canoagem, trekking e mountain bike. Então, ela é uma prova mais robusta, tá? É uma prova que, inclusive, é muito mais longa. Então, já são aí algumas diferenças para que você possa trabalhar as duas e contextualizar diferenças também com seus alunos. Então, a gente tem atividades verticais, canoagem, o trekking, que é as caminhadas, as longas caminhadas, tá? E a mountain bike. Bem, essas provas, quando organizadas, né, há um parâmetro de criação para quando inicia, quando termina, quais os terrenos, quantos pontos de controle, tudo isso contextualizado para a gente, tá bom? Lembrando que ela pode, ó, elas são provas longas, podendo durar dias, horas e até mesmo semanas, tá? Normalmente as provas são realizadas em grupos com homens e mulheres. Eu passo aqui para eles também, ó, que a primeira prova oficial aconteceu em Nova Zelândia em 1983. Ó, durou um dia, né, a quantidade de quilômetros, 243 quilômetros, né, as provas que tiveram, isso é bacana para o aluno contextualizar. E no Brasil, a gente teve em 1997 também uma prova que durou 3 dias, com 220 quilômetros. Então isso tudo para que eles possam contextualizar.
A gente fala do trekking, tá? Modalidades, ó, praticantes não devem correr, mas sim andar. Então isso aqui é uma longa caminhada, onde eles levam kits de primeiros socorros, lanternas, né? Lembrando que a mochila não pode passar de 20% do seu corpo, tá? Do seu peso corporal. Então trago imagens e lembrando, gente, eu contextualizo muito vídeo. Então trago um pendrive ou computador lá com muitos vídeos para que eles possam ver essas atividades. A mountain bike, tá? Que se diferencia de outras atividades de ciclismo, uma bicicleta mais robusta, né? Então coloco aqui, ó, na corrida de aventura, o mountain bike, o praticante deve usar equipamentos de segurança, capacete, cotoveleiras, tá bom? A gente mostra também algumas imagens para eles. A canoagem, modalidade aquática, realizada em rios ou lagos, onde os atletas utilizam o caiaque e o remo para se locomover. A gente até contextualiza em alguns casos a diferença, né? O posicionamento do atleta no caiaque, isso é legal também. Algumas imagens também sempre. E as atividades verticais, tá? Objetos de você superar realmente obstáculos verticais. Então você pode fazer um rapel, você pode fazer uma escalada, dependendo de como a prova te apresenta, tá bom? A gente mostra para eles também vídeos. O arborismo também é muito comum, tá? Nas atividades verticais. Bem, a gente fala um pouquinho sobre o tipo de nó, né? Saber no nó com a corda é uma medida de segurança, principalmente para quem faz essas atividades verticais. Então a gente mostra os tipos de nós para eles também. E aquele resumo básico também que eu faço. Então coloco corrida de aventura, orientação, aí a gente começa a ver a diferença entre as duas. Canoagem, atividades verticais, mountain bike e o trek. Então lembrando que, vamos lá, então as duas são feitas na natureza, você possui bússola, você possui mapa de orientação, mas quando a gente fala de corrida de aventura, ela é muito mais longa, né? Você pode ter horas de uma corrida lá de orientação e você pode ter semanas de uma corrida de aventura. E a corrida de aventura ainda engloba também atividades como canoagem, atividades verticais, mountain bike e trekking. Então, cara, muito legal trabalhar isso com seus alunos, eles saem muito mais encorpados de conhecimento para que eles possam contextualizar também. Lembrando que a gente pode montar corridas de orientação, pequenas corridas de orientação dentro da própria escola, dependendo do espaço que a escola tem, você pode colocar os pontos de controle na cozinha, em uma sala de informática, na quadra, você pode colocar na secretaria, esses alunos têm que ir encontrando esses pontos de controle, tá? Muito legal também. Gente, espero que vocês tenham gostado, fica aqui esse conteúdo, mais um conteúdo da BNCC voltado para práticas corporais de aventura. Um forte abraço, fiquem com Deus.